Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, que congregam conosco da Fé Espírita. Então, mais uma vez, nós estamos aqui gravando um videozinho rápido, sempre de um tema espírita, né? Mas mais um momento de reflexão nesse momento difícil que nós estamos passando por esse isolamento social, né? Esse momento de provas e expiações que o planeta todo está convulsionado nesse momento e as pessoas estão esperando sempre por um consolo, né? Como nós não podemos estar presentes no trabalho da Casa Espírita, estamos aqui então novamente no nosso canal espiritual, né? Canal Espiritual Baileila Brasil, para levar então a mensagem que nós levaríamos ao vivo caso pudéssemos estar presentes, né? Então, nós sempre começamos pedindo ao mundo espiritual que nos inspire, que nos ajude, né, que venha em nosso auxílio, derramando bênçãos e graças, não só a mim, né, neste trabalho, mas a todos que vão assistir ao vídeo, né? E aí, então, começamos sempre na escolha de um anjo, tá? Então, vamos abrir o nosso livrinho dos anjos para ver o que está nos reservado. Nós falamos no nosso primeiro vídeo de uma passagem do Evangelho. No segundo, nós trabalhamos uma parte do Livro dos Espíritos, né? E na semana passada, nós trabalhamos do Consolador, uma parte referente ao Livro dos Médiuns, né? Que falamos, então, brevemente sobre a mediunidade. E hoje, então, nós vamos abordar a nossa quarta obra básica, O Céu e o Inferno, e a Justiça Divina na visão espírita, né? E só antes nós fazemos esse prefácio, assim, esse prólogo, abrindo de um anjo que nos manda uma mensagem, né, desse livrinho dos anjos, uma outra mensagem que a gente lê, faz a sessão de preces e radiações, e eu fiz, assim, um breve relato dessa obra, O Céu e o Inferno, que depois, então, passo a vocês, né, onde ela é uma obra muito interessante, vai valer muito a pena o estudo. Então, é uma sessão de preces e radiações com breve estudo, né? Começando, então, com o anjo da fraternidade. Então, o que diz a mensagem? Ser fraterno é tomar consciência da unidade humana que formamos e do apoio mútuo que se torna necessário em nossas vidas. À medida que começamos a aceitar amorosamente as pessoas, abre-se diante de nós um novo caminho, no qual iremos encontrar a unidade e a harmonia maravilhosamente sincronizadas e atraindo as melhores situações para nós e para todos os que nos rodeiam, né? Desde o nosso cadinho redentor da família, ou no trabalho, ou no estudo, né? Então o anjo da fraternidade nos deixa uma frase para reflexão, que diz: sempre aprendo algo valioso de cada pessoa que encontro. Olha que maravilha, né? Sempre aprendo algo valioso de cada pessoa que eu encontro. E tem que ser assim mesmo, né? Vivendo, aprendendo, ensinando e aprendendo, né? Nesse plano que é uma escola, né? E deste livro, Vamos Orar, que é do João Nunes Maia, né? Do médium João Nunes Maia, pela psicografia, pelo espírito, aliás, que me inspira, né? Miramês. Nós abrimos aqui aleatoriamente, caiu ante as tribulações, né? Então, qual é a rogativa que tem aqui, né? Diz assim: Jesus, diante da vossa excelsitude, tornamo-nos pequeninos diante da vossa mansidão, confundimos-nos diante da vossa sabedoria, porque nos sentimos ignorantes. Na terra, bem o sabeis, somos visitados de repente pelas atribulações, que nos confunde, trocando as nossas aspirações e nos fazendo viver da maneira que não desejamos. Bem como nós estamos passando, né? Um momento bem difícil dessa pandemia, né? Queremos, Senhor, buscar forças em vós para nos livrarmos das tempestades que nos assolam. E se é do vosso agrado, enviai os vossos emissários em nosso auxílio, que ficaremos agradecidos. Lendo o vosso evangelho, mestre, aprendemos a não pedir que nos tireis as provas e as dores, não tireis os problemas e as atribulações, mas que nos deis força no sentido de suportar tudo com dignidade, com resiliência, aproveitando essas oportunidades e o que elas possam nos oferecer nesse intenso campo de lutas que é o planeta Terra, né?
Permiti, Jesus, que as tribulações a nos visitar não venham, como dizeis no Evangelho, no inverno de nossas almas, nos instantes em que elas se encontram fracas, com decepções, com dúvidas e sem preparo. Se pudermos escolher que as tribulações surjam quando estivermos alimentados pela fé, no ambiente de trabalho digno, envolvidos pelo aroma da caridade, e que os nossos corações estejam pulsando com o verdadeiro amor, em completa amizade fraterna para com os outros, é bem melhor, né? E que nunca, Senhor, possamos nos esquecer de combater as tribulações com a prece. A prece, aquela oração fervorosa, sentida, nascida do coração e abençoada pela inteligência. Sabemos, divino amigo, que para sairmos do inverno da vida é um tanto difícil, por requerer muita paciência, que nos disciplina os passos, muita coragem cristã, que nos propõe uma dinâmica frente à vida, muita tolerância, que nos favoreça o clima para granjearmos amigos, mas muito amor também em várias direções, para que possamos enfrentar sem temor todos os diferentes tipos de ódios, de vinganças, que se disfarçam através também de ciúmes e de outras maldades. Graças vos damos, Jesus Cristo, pelo muito que nos ensinaste com a boa nova dos vossos corações, do vosso coração, desculpe. Graça vos damos, Senhor, pelo muito que nos advertistes através dos primeiros cristãos. Graças vos damos ainda, amigo de todas as horas, pelos preceitos sem par que derramastes sobre toda a humanidade, que nos colocam armados para enfrentar todos os tipos de inimigos que ladeiam conosco na vida. Somente vós tendes a chave pela qual nos libertamos de todas as influências que passam a nos abater. Que as tribulações, Jesus, não apareçam só no final da vida, né? Que ao entregarmos a tarefa terrena nos pórticos do túmulo, seja com alegria e esperança, ingressando em novas dimensões com imperturbável amor a vós e a ânsia de viver mais. É uma mensagem muito bonita, né? Para a gente ter fé e coragem nesses momentos difíceis. E agora então, irmãos, sem nenhum ritual, vamos soltando as mãos, soltando os membros inferiores, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores. Nós vamos entoar então uma sessão de preces e radiações com algumas intenções, né? Então, irmãos, vamos todos então na busca do amor, da saúde, da paz, orar e irradiar neste momento com auxílio dos protetores espirituais por todos os desencarnados, pelos encarnados, pelos doentes, muitos doentes, pelos aflitos, pelos que estão assim desencarnando em grande quantidade em todo o orbe terreno e aqui no nosso Brasil, né? Pelos aflitos e pelos nossos lares, por todos aqueles que passam alguma dificuldade nesse momento e não são poucos, né? Todo mundo, indistintamente, está passando por essa pandemia mundial de formas diversas, mas todos, de uma forma ou de outra, sendo atingidos, né? Então vamos uma prece de abertura, que diz: Pai eterno, ensina-nos a te compreender, a fim de servirmos melhor e para que a bênção que nos concedes flua por nós em favor de todos que nos compartilham a existência. Que Jesus, o mestre amigo, esteja presente nos atos de cada cristão que ama, ampara e serve em seu nome. Pela vida eterna, pela oportunidade sagrada que nos concedeste para que possamos nessa encarnação praticar os ensinamentos por ti deixados. Enfim, Pai, dai-nos a iluminação, o discernimento entre o bem e o mal, para que cada dia a renovação se faça em nosso espírito, para sermos merecedores da vossa bondade, justiça, amor e caridade. E envolvidos então por esses fluidos celestiais, façamos um singelo tributo aos nossos entes queridos que estão desencarnando ou já desencarnaram. Prece então pelos desencarnados. Que o nosso amor envolva os nossos entes queridos que se encontram na pátria espiritual, aliviando ou que estão partindo, né? Aliviando as saudades na prece que consola, felicita e harmoniza, e na certeza do reencontro de almas
num futuro bem breve. Senhor Jesus, doce e meigo mestre, sob tuas mãos fortes e amigas, não os desampare, onde alguns vagueiam carentes de luz, que todos possamos ser levados à senda florida, buscando perfumar as nossas consciências na busca do amor, do perdão, da humildade, da aceitação e da paz de espírito. Que assim seja. Prece pelos doentes e aflitos, que é o que mais temos nesse momento no orbe terreno, né? Deus, nosso Pai de amor e de bondade, como criaturas pedintes que somos, rogamos pela vossa luz para todos aqueles que sofrem nesse momento e que ainda se debate na escuridão pelos inúmeros defeitos e imperfeições. Ó Jesus, aqui tens as nossas mãos, elas estão todas oferecidas a Ti. Faz com que elas sejam um amparo e um remédio para aquele que, esquecido das Tuas mãos, deprimidos, sofrendo ou mutilados diante das doenças, da dependência dos vícios que atraíram para si, encontre o consolo e o alívio das suas dores. Podemos também pedir pela descoberta de algum medicamento que acabe com essa pandemia, né? Prece pelos lares e familiares. Mentalizamos então a nossa casa, os nossos companheiros de jornada, como nós estivéssemos fazendo uma limpeza, aquela faxina física que a gente faz peça por peça. Vamos fazer agora espiritual, limpando todos os fluidos deletérios. Não permita, Senhor, que deixemos alguém sofrer ao nosso lado por não encontrarmos meios de auxiliá-lo. Abençoe e limpa os nossos lares de toda negatividade, energias enfermiças, descrenças, deixando fluidos benéficos de amor, união, entendimento e fraternidade. Rogamos ao Divino Amigo que nos permita sempre a comunhão de afeto, ternura e compaixão. Que o nosso lar seja um refúgio pacífico, com sentimentos e lembranças gratificantes a nos unir. Que assim seja. Por último, então, vamos à prece de agradecimento final, né? E aproximando então esses preciosos momentos que encerram essa sessão de preces e radiações, né? Vamos orar com todo o sentimento do nosso coração, né? Pedindo pela paz do mundo espiritual, que ela se derrame sobre nós com a certeza que a estrada da doutrina espírita, do luminoso farol do Evangelho, irá nos guiar pelas trilhas do bem até os braços do Pai, navegando nas águas tranquilas da paz do vosso oceano de amor. Jesus, Senhor dos Mestres, que diriges o movimento de espiritualização que se opera nessa transição planetária para uma nova era, estende o teu olhar dadivoso sobre todos os que imploram a tua assistência neste momento. Por fim, queremos agradecer a inefável proteção e companhia hoje e sempre dos nossos protetores para a conquista da calma, do equilíbrio, da paciência, do perdão, da esperança por todos os dias da nossa existência. Pedimos humildemente a todos que estão neste momento conosco que conservem então um silêncio respeitoso e amoroso em pensamentos elevados dentro da sua alma, para que sigamos então fazendo este trabalho, né? Que assim seja, muita paz e luz nos seus lares. Então, meus irmãos, agora que nós já fizemos a nossa sessão de preces e radiações, já estamos mais aliviados, mais conectados com o plano maior, eu vou tentar falar então sobre essa quarta obra básica, né? O Céu e o Inferno e a Justiça Divina. Não conseguiremos falar tudo que a gente gostaria, né? Então eu fiz um resumo, é uma palestra de há muito tempo atrás, né? Então eu fiz um resumo do livro, né? Nas questões principais, tá? Que nós vamos abordar. Certamente hoje não vai dar para nós vermos os exemplos muito eloquentes de como se encontram os espíritos depois do seu desencarne, em situações felizes ou infelizes, ociosas, espíritos de todo esse tipo e cada um ao seu grau, né? Que é muito interessante nessa quarta obra básica, que eu recomendo muito que vocês releiam elas. Esse período que a gente está tendo é um período frutífero para que a gente faça essas reflexões, releia as obras básicas, né? E toda a demais codificação espírita. Então, o que nós falamos nesse livro, O Céu e o Inferno e a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, né? Codificado por Kardec, né?
Então, essa quarta obra básica, ela traz um exame comparado de algumas doutrinas sobre a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Então, como se darão as penas e recompensas futuras, se são eternas ou não. Nós espíritas sabemos que não são penas eternas, não são irremissíveis, são remissíveis e nos dão, então, muita coragem e consolação, né? Não sei se vai dar tempo de nós vermos a definição de anjos e demônios, mas tudo a gente convida que o pessoal leia a obra, né? E na segunda parte da obra tem os depoimentos eloquentes, então, sobre a situação real, como eu disse, dos seres já desencarnados que se comunicaram à época, né, na sociedade parisiense, aos cuidados de Kardec e dos seus companheiros. Então, comecemos tentando, né, resumir o livro no seguinte, né? Então, nós encarnamos, né? Nascemos, vivemos, morremos e nos libertamos, né? Nascemos de novo e este é o ciclo da vida eterna para nós espíritas, né? E os espiritualistas. Mas são tantas as indagações existenciais como quem somos, né? Somos todos espíritos imortais, né? De onde viemos? De algum plano espiritual. Para onde vamos? Para um outro plano espiritual que seja de acordo com o nosso progresso moral e de conhecimentos, né? Em que nos tornamos? Nos tornamos aquilo, melhores ou piores, de acordo com aquilo, né? É a colheita daquilo que nós plantamos, né? Então, ser ou não ser, já dizia Shakespeare, né? É para sempre ou para nunca? É tudo ou é nada, conforme as teorias que temos por aí, né? Então, vale a pena a gente pensar nisso, né? É um pouco de filosofia, porque o Espiritismo é uma doutrina filosófica e científica, né? Com um resultado religioso, né? Então, todos nós experimentamos a necessidade de viver, de gozar, de amar, de ser felizes, né? Alguma coisa mais desesperadora do que o pensamento da destruição absoluta? É muito horrível ser ateu, né? De uma morte irreversível, afeições, inteligência, o progresso, todos os esforços que a gente faz, toda a bagagem adquirida, estaria tudo perdido depois dessa, quando o nosso corpo de carne falece, né? Não há lógica, meus irmãos, né? Qual a necessidade do esforço, então, para a gente se melhorar? E aqueles que passam só por duras provas nesta vida, né? E outros têm tanta sorte, sucesso, né? Então, a gente não acreditaria numa justiça divina, né? Que Deus seria este, né? Porque até o animal teria mais sorte, às vezes, do que algum homem que vive o presente sem aspiração nenhuma, né? Então, esse pensamento materialista do nada recrudesce o egoísmo e o orgulho, pois o homem concentra todos os seus gozos neste momento presente, porque não sabe quanto durará, né, essa sua passagem, né? Então, há uma exacerbação do individualismo, da lei do mais esperto, né? Vamos concentrar, então, rapidamente em três teorias contrárias à teoria da vida eterna, né? Do espiritismo, de que a vida continua, de que a morte não existe, né? Então, a primeira, rapidamente, é o niilismo, ou seja, a descrença completa, né? A redução ao nada. Depois da vida carnal, tu morreu para essa vida e morreu para tudo, né? Então, é uma doutrina malsã e antissocial, que rompe com os princípios da solidariedade, da fraternidade, que nós vimos no Anjo da Fraternidade, como fundamento das relações sociais. Então, a incredulidade dos seus adeptos, né, dos ateus, o ceticismo, a indiferença, parece que cada dia, às vezes, está nesse mundo material ganhando mais adeptos, né? A negação do futuro, né? E ocorre por dúvida, por ignorância da vida fora da matéria, por arrogância e pelo medo do desconhecido. Então, a vida é aqui e agora e ponto final. Acabou tudo, né? É o niilismo. Outra doutrina conhecida é a da absorção no todo universal, que prega que cada indivíduo assimila ao nascer uma parcela do princípio inteligente, que constitui a sua alma e lhe dá vida. Mas quando morre, retorna ao todo universal e se perde como uma gota d'água no oceano. Então, de que adiantaria também a gente estudar, ter afeições, né? Se esforçar? Então, esta também é uma doutrina materialista
E o fim é quase o mesmo da anterior, né? A aniquilação de tudo. O futuro é nulo. Então, o que importa é o presente. Vamos vivê-lo da melhor forma, né? E, por fim, a doutrina do panteísmo, né? Que diz que todas as almas são porções da divindade, né? Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas dos homens, né? E o universo é uma imensa república sem chefe, bem anárquica, né? Ou antes, onde cada um é chefe com poder absoluto. Mas como pode seres tão imperfeitos como nós conceber leis harmoniosas, sábias? É muito ilógico, né? Deus mesmo seria uma entidade composta de vontades tão divergentes e os homens não teriam interesse no bem, até poderiam fazer o mal impunemente, uma vez que são senhores e soberanos ao mesmo tempo. E a ideia de que Deus também é imperfeito e precisa progredir como nós, né? Então, nessas três visões, né? A primeira é do nada, a segunda da absorção no todo universal e esse panteísmo, tudo dependerá da sorte, né? Eles não contemplam a razão, né? A fé raciocinada, são impotentes para mostrar uma continuidade das coisas, né? Uma visão evolucionista, né? São visões que levam ao vazio existencial por falta de uma coisa melhor. Talvez se deva todo esse ceticismo às falhas das religiões institucionais, que fizeram basear e ainda fazem suas crenças em deveres religiosos que obedeçam a dogmas pré-estabelecidos, né? Cultos exteriores, rituais com hierarquias sacerdotais, segredos e poder sobre os seus seguidores, com um Deus às vezes punitivo e muito pouco justo, né? Às vezes até perverso, não explica as diferenças sociais, né? De uns nascerem na opulência, outros na miséria, uns doentes, outros sãos, né? Uns com talentos e outros sem nenhum talento, né? Isso para eles não importa, né? Eles têm pontos de fé contraditórios que deram nascimento aos diferentes cultos e os deveres particulares impostos ainda por estes para se honrar a Deus e por este meio ganhar o céu, evitar o purgatório, aquele céu contemplativo dos anjinhos tocando harpa, bem tedioso, né? Aquele purgatório bem mal explicado, né? E o inferno de Dante, né? Ardendo nas trevas, né? E tudo penas totalmente irremissíveis, né? Não, o Espiritismo vem dizer que as penas são remissíveis de acordo com o nosso arrependimento, né? Então essas religiões não estavam apropriadas para os conhecimentos limitados, né? Ou melhor, estavam até apropriadas para os conhecimentos apropriados, limitados dos homens daquelas épocas, né? Mas não estavam seguindo o movimento progressivo do espírito humano, né? Então havia muitos incrédulos, né? Porque está na natureza do homem ter necessidade de crer, e ele crerá se lhe der o alimento espiritual em harmonia com as suas necessidades intelectuais, de grandeza, de justiça, da infinita bondade de Deus. E é nesse estado de coisas que surge o Espiritismo, a terceira revelação, que vem se opor à incredulidade, fazendo tocar o dedo e olhar a alma e a vida futura com outros olhos, né? Uns olhos com o qual nós agradecemos o karma, né? Porque é a bendita oportunidade de nos reformar, de nos melhorar, né? Mostrando que a morte não destrói senão unicamente o corpo, que nos desfazemos dessa veste usada, mas o espírito segue vivendo. Que seremos na vida futura o que fizemos desta vida. Que as nossas qualidades morais e intelectuais estão intactas, não estão perdidas, são os nossos grandes tesouros adquiridos para o nosso adiantamento. Toda imperfeição que nos despojamos durante a nossa vida neste plano de provas e expiações, através da reforma íntima, será um passo para a nossa felicidade futura, ou para a nossa infelicidade, né? É, pois, imperativo aproveitar a nossa encarnação, evitando o que poderá nos atrasar na senda do progresso infinito. O Espiritismo dá mais aos seus seguidores, ele dá certeza da vida futura, né? Das penas que são todas remissíveis, acolhe com solicitude todos os atormentados pela incerteza dolorosa da dúvida, os destinando moradas compatíveis, né, as imensas moradas da casa do Pai, né, seguindo de acordo com o seu progresso. E é isso que essa obra vai nos mostrar, né?
onde alguns espíritos estão e estarão, né? Então estamos todos nos lugares certos, encarnados e desencarnados, vivendo as experiências adequadas a cada um no seu momento evolutivo e conforme as suas obras, né? A doutrina espírita não é uma obra de imaginação, é o descortinar com lógica, com fé raciocinada, revelada pela comunicação entre o mundo visível e o mundo invisível, obedecendo às leis de causa e efeito, a lei do retorno ou a conhecida lei do karma, é todas a mesma coisa, né? Então, a sorte futura das almas está lançada. A alma pré-existindo ao corpo traz consigo as nossas personalidades congênitas, somas das nossas vidas passadas, mas com a feliz esperança de que em cada reencarnação podemos dar um novo recomeço, uma nova oportunidade de redenção, de reescrever essa nossa história aonde a gente falhou, né? Então, este livro trata também do temor da morte, né? Então, em tempos idos, pior ainda, né? E as religiões aproveitavam muito esse temor da morte, né? Então, é o apego às coisas da terra, à vida corporal, ao instinto de conservação, que leva-nos ao grande temor da morte. E quanto mais materialista a gente é, mais temor ainda tem. Ainda mais esses que professam todas aquelas teorias, né? Do niilismo, do panteísmo, né? E do todo, da absorção do todo universal, né? Para nós espírita, ela é muito mais bem aceita a morte, porque nós compreendemos que a vida futura continua, né? Quer dizer, é só este corpo que se foi. Compreendemos o que aqui viemos fazer e espera que tenhamos mais resignação e menos medo quanto ao futuro que nos espera. A certeza dos reencontros entre os entes queridos que já partiram, de não perder os nossos afetos, o fruto do nosso estudo, do nosso trabalho, nos dá coragem para suportar os problemas passageiros dessa vida. É aquilo que eu falei a semana passada, tudo passa, né? Então a vida e a essência real do ser residindo no espírito eterno, indizível, infinito, a matéria é que é limitada e animada por esse espírito, que possui o espírito livre-arbítrio, né, com uma rota encarnatória mais ou menos estabelecida, mas com o nosso livre-arbítrio nós podemos modificar esse caminho para muito melhor e às vezes nós estacionamos e às vezes até tornamos pior, né? Então a alma, para a maioria dos incrédulos e até de muitos cristãos, ela é uma abstração. Eles não entendem a alma, né? Não entendem que fomos criados, a maioria, com a ideia de um inferno que não existe, né? Um inferno de contorções aos condenados pelo mal que praticaram e que nunca serão perdoados. As penas eternas nunca espiam, né? Eles vão ficar sempre nas chamas sem fim dos seus erros. De um momento eles são punidos séculos após séculos, né? Sem esperança de alívio, de piedade, o arrependimento, o perdão, não tem eficácia alguma. Então onde está a bondade divina? Então eu dou sempre assim um exemplo, vamos supor assim, a mulher viveu a sua encarnação e ela vai para o céu. O marido, não vamos ser duros com os maridos, né? Então os maridos vão para o purgatório, aquele lugar bem mal explicado, bem anárquico, assim, né? Que também é eterno, né? Tudo é eterno, né? E o filho, por algum vício, alguma coisa, vai para o inferno. Como que aquela mãe, aquela mulher pode estar feliz naquele céu contemplativo se ela não sabe ali do seu marido, ela sabe que o seu filho está sofrendo muito naquele inferno que a gente acabou de descrever aqui, né? Então, essa eu acho que é uma boa explicação, né? Então, os espíritos medianos suficientemente bons, né, que vão para aquele purgatório, então aquele lugar mal explicado, esperando a sua liberdade, a sua libertação, na boa vontade das preces dos vivos e não dos seus esforços para progredir, né? E nesses dois cenários do inferno e do purgatório estariam a imensa maioria da população, né? Então, que triste, né? Poucos seriam os eleitos do céu, né? Então, esses poucos eleitos gozariam na eternidade de uma beatitude contemplativa, uma eterna inutilidade monótona, anjinhos tediosos, uma aposentadoria eterna nesse céu, né? Sem se falar dos que não foram batizados,
morreriam morrendo na eternidade, não gozariam dos privilégios de um céu, né? E outros que passaram por uma vida de trabalhos, mas não foram batizados, não participariam de nenhum rito, estariam lá no limbo, né? Então, em outros tempos da história, se comprava cadeiras no céu. E esse tempo voltou, né? A gente tem ainda religiões que ainda vendem cadeiras no céu, poções milagrosas contra a pandemia e tudo mais, né? Parece que também negociam até karmas, né? Sem reforma de caráter e hábitos muito simples. Não, nós só vamos mudar então quando houver a nossa verdadeira transformação espiritual, né, através da educação dos nossos sentimentos, diminuindo os nossos defeitos, aumentando as nossas virtudes. E ao mesmo tempo, né, muitos lamentam a vida terrestre como um infinito vale de lágrimas. Mas nós estamos num plano de provas e expiações, mas não é um vale de lágrimas. Então se teme a passagem, tá? Mesmo que para um céu contemplativo, né? E até as cerimônias fúnebres, né, que acompanham o rito dessa morte, né, carnal, é um aspecto aterrador da morte. Quando para muitos orientais e povos indígenas, essa passagem é festejada de muito, realmente com grande alegria, com preces, com rituais, né? Desde as civilizações antigas, né? Então a morte deveria ser representada pela alma se libertando, se livrando radiosa dos seus laços terrestres por uma missão bem cumprida, né? Mas não, ela é acompanhada de choros, ranger de dentes, né? Então só com o aumento da fé e da esperança na vida futura, como nós espíritas e espiritualistas temos, é que o homem se livrará dos preconceitos e verá a morte como uma passagem, uma mudança de plano por seus méritos, uma vida espiritual ou mais sadia ou estacionária, né? Aí que nós vamos ver depois nos casos do céu e inferno, né? Essa obra básica. Então a crença geral do senso comum declara que toda relação e comunicação entre vivos e mortos está rompida e é impossível. E nós espíritas não viemos, né, através das comunicações de vários espíritos antes de Kardec ainda, que ele veio codificar e ver que não, que existia muito mais atrás de uma manifestação, de uma batida, né, de alguma coisa, que existia um princípio inteligente. Então as almas não estavam perdidas. E até a física quântica, que é a física das possibilidades, nos vê que existe algo mais do que a matéria, né? Então, se as pessoas estão no inferno, a esperança seria nula, né? Ao menos que se vá para lá, desculpe, né? Seria nula. E no céu, da mesma forma, né? Então estão todos absorvidos pelaquela contemplação e são tão raros que provavelmente não conviverão nunca com os seus afetos terrenos. E aí aquela explicação que eu dei, né? Como que uma mulher poderia ser feliz com um filho ou marido nesse céu que não existe, né? Nem este inferno ou purgatório. Por isso eles acham então que é melhor ficar aqui na Terra, né? Eu não conheço o resto, né? Então eu vou ficar aqui na Terra com os seres que eu já amo, do que vê-los, né? Mesmo que seja espíritos bons, pessoas que tiveram uma vida maravilhosa, que foram devotados, mas eu não posso ficar sem eles, né? Então o Espiritismo vem descortinar esse véu e mostrar que a vida continua, né? De outro lado, ainda a ciência mesmo prova que a Terra é um minúsculo planeta, entre tantos outros planetas, sóis, estrelas e galáxias que formam o universo. E se perguntaria por que Deus teria feito somente a Terra, o único espaço com vida, e aí estariam todas as suas criaturas prediletas? Não, ainda mais que é uma escola, um plano de provas e expiações, a Terra é apenas um ponto no universo. Deus está no comando do universo, Jesus no comando da Terra, nos pedindo que a gente mude para ir para planos melhores, né? O Espiritismo, com certeza, e quando juntar mais ainda a ciência, passa a acreditar que possa ter vida por toda parte, pois o universo é ilimitado. E a felicidade dos espíritos, sendo inerente às qualidades que possui, faz os seus céus daqui mesmo. Então aquela pessoa que é muito bondosa, ela só atrai o bem à sua volta, né? Já aquela outra pessoa que está sempre se limitando no mal, né? Ela vai atrair os seus infernos aqui mesmo, ou o seu purgatório, né?
Então, o progresso moral e intelectual alcançado é que torna uns mais ditosos do que os outros, né? Por fruto do seu trabalho, do seu estudo, do seu adiantamento ou do seu atraso, do seu estacionamento temporário. Outra ideia equivocada é de que numa única existência seria suficiente para que o espírito pudesse adquirir todo o progresso, desenvolver as suas múltiplas inteligências e desfazer todo o mal que haja em si, né? Aquele mal que a gente ainda traz dos planos mais inferiores, né? Por isso a necessidade das múltiplas existências alternadas, com períodos na erraticidade, quer dizer, do lado de lá, né? Onde se prepara para novas lutas, né? Encarnando, vez por outra, como mulher, como homem, né? Pobre, rico, né? E seu retorno à reencarnação no plano devido. E não necessariamente aqui, como eu disse, aqueles de mais idade não estarão aqui para ver a Terra um plano regenerador. Então nós temos a chave de progredir, portanto, nos dois planos. E aí estarmos avançados ou não, né? Portanto, a felicidade e a infelicidade estão por toda parte, tá? Assim como os céus e infernos, dando a grandeza do poder e da bondade de Deus. Né? Ao redor dos mundos avançados, afluem os espíritos superiores, assim como quando nós estamos com o pensamento elevado. E ao redor dos mundos atrasados, pululam os espíritos inferiores, né? Então não há um lugar circunscrito ao céu, ao inferno e ao purgatório, né? Nem alto nem baixo, né? Há uma pluralidade de mundos, de acordo com o progresso do espírito, né? O inferno cristão, ele imita o inferno pagão, né? O fogo como base dos tormentos cruéis, sofrimentos eternos, aquele Deus que sem piedade, que não ouve gemido, né? Dos maus, né? Durante a eternidade, a figura de Satã ou Lúcifer está presente, né? No prazer de vê-lo sofrer naquele inferno, né? Que se localizaria provavelmente no centro da Terra, segundo Santo Agostinho, né? Seria um lago de enxofre, serpentes, vermes e fogo, as trevas, né? Que seria parecido com aquilo que nós sabemos que é o umbral, né? Mas mesmo no umbral, o espírito está ali temporariamente, até que ele redima as suas faltas, se arrependa, então as penas são remissíveis no espiritismo, né? E aí possa evoluir, né? E o céu, então, é equiparado àquele Olimpo, morada dos anjos, como nós dissemos antes, né? Com estrelas. O limbo, que é aquele lugar onde estão espíritos que, não são, que nem sofrem, nem são felizes, tem um suplício eterno, aquelas crianças coitadas que tiveram mortes prematuras, né? E não foram batizadas, né? Então é muito polêmico, né? Até a questão da ressurreição, né? Que se festeja ali, né? Na Páscoa, né? Não existe ressurreição, né? O que existe é reencarnação. A ciência já provou, né? Que as carnes doentes e corrompidas, né? Viventes num corpo, não podem, né? Voltar a viver, né? Então, é necessário uma outra encarnação para que o espírito vista uma outra roupagem, né? Então a lógica nos diz que o homem é infeliz neste mundo ou no mundo futuro pelas suas próprias faltas, pelas suas escolhas erradas, né? Se é imperfeito é porque era antes de vir para a Terra e nela não expiou suficientemente as suas faltas, né? E se atualmente ele também está sofrendo, é porque ainda está faltando, né, aceitação, resiliência e uma série de virtudes, né? Então as penas são apenas temporárias, né? Até o aprendizado das lições e a fortificação no bem para a glória, como de um soldado laureado com medalha do mérito. Se não é feliz, só pode culpar a si mesmo, pois o caminho do progresso lhe é oferecido a cada encarnação, como bênção em forma de redimir as suas penas, né? O Espiritismo, então, não nega as penas futuras. Não, nós vamos ter penas para pagar, sim, tá? Mas só que não será naquele inferno infinito, né? E nem naquele céu contemplativo infinito também, tá? Então, os cenários destroem essas imagens de céu e inferno com que nós somos criados e purgatório como cenários terrenos, né? Então, eu até vou deixar uma partezinha fora e tentar aqui resumir mais um pouquinho para não ficar muito grande o vídeo, tá?
Então, o céu nada mais é do que um plano harmonioso de paz, mas de trabalho, de estudo incessante por todos aqueles que estão fora dessa morada justa e destino dos que ainda vão progredir em planos depois de planos agora de regeneração, né? Pelos quais a Terra está passando, para depois planos celestiais, divinais e assim de eterno, né? Porque o espírito é eterno, né? Então a doutrina das penas eternas tiveram a sua razão de ser naquela época, para dar um freio para os homens pouco avançados, principalmente se explorou muito elas ali na Idade Média, né? No tempo da Inquisição, né? Então nós sabemos que o Deus é um Deus de mansuetude, de misericórdia, e não é um Deus fraco, com dificuldade para ser obedecido, como era antes pelos povos endurecidos, então tinha que assustar o homem com a morte e com o fim de tudo, né? O próprio Jesus não pôde, ao seu tempo, revelar todos os mistérios do futuro, e por isso veio o Espiritismo para dar essa continuidade, né? Nessa terceira revelação mais consoladora, né? Então, nós já passamos pela lei mosaica, né? Depois por todos a boa vontade com que Jesus veio aqui para nos passar todo bem, como está ali no Pai Nosso, né? Que pede perdão das ofensas, mas segundo aquelas outras teorias, não tem perdão de ofensa, né? Então, se Deus é inexorável para com o culpado, arrependido, ele não é misericordioso, ele não é infinitamente justo e bom. E nós sabemos que ele é. Então, essas doutrinas estão erradas, né? Então, se Deus é perfeito, a condenação eterna não existe. As quedas são consequências apenas das nossas fraquezas e chances de levantar e procurar se melhorar para alcançar uma morada mais feliz, né? O karma, portanto, é temporário, né? É uma infração que a gente tem que pagar, tem que passar para retornar ao bom caminho, porque ainda a alma está nas paragens para progredir e não ser condenada a penas perpétuas, né? Então, o Espiritismo traz uma fé raciocinada que não permite mais a crença nessas penas eternas. O Espiritismo vem através dos próprios seres neste livro, né, que deixaram na Terra nos indicar nos mistérios da vida futura, descrever a sua posição feliz ou infeliz, as suas impressões e a sua transformação com a morte do corpo. Então é muito eloquente os exemplos que nós temos nessa obra. A gente pode abrir ela até de forma aleatória e nós vamos encontrar, o bom é desde o início, tá? Mas aí nós vamos encontrar toda uma série, uma gama de classificação do estado dos espíritos, né? Então nós teríamos inúmeras coisas aqui para falar, né? Mas podemos dizer que quando o homem se arrepende, cessa o mal, então tem que cessar a punição. E o espírito deve então passar pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação, como condições necessárias para a sua redenção kármica, seja desde a vida presente ou depois da morte, na vida espiritual, né, na erraticidade, aquele período entre uma encarnação e outra, que a gente está se preparando para a nova reencarnação. Aqui nós vamos deixar fora, então, a teoria dos anjos e demônios, tá? E daí, então, vocês veem no próprio livro, ou talvez a semana que vem, quando a gente for relatar alguns exemplos, a gente volte nessa pena aqui. E só dizer, então, que segundo o Espiritismo, nem os anjos nem o demônio são seres à parte da criação, né? São espíritos que, né, estão em graus de adiantamento diferente, com atraso moral do saber, de ignorância, ou em estados de bondade, ou em estados de maldade. São apenas espíritos imperfeitos, mas que melhorarão um dia e estão ainda em patamares inferiores da escala evolutiva. Não são anjos decaídos, tomados maus pela desobediência num dado momento por sua própria vontade, e irão querer sair desse sofrimento, de uma existência penosa, e ouvir a voz do bem e procurar o reino de Deus através da sua depuração. O Espiritismo, então, não confunde os espíritos como a igreja atribui aos demônios uma inteligência igual à dos anjos, né? Ele diz pela constatação dos fatos que os espíritos inferiores são apenas mais ignorantes, né? Que seus horizontes morais são mais limitados, são incapazes de resolverem certas questões e, portanto, não teriam poder atribuído aos demônios para perder aos homens mais que os anjos de salvá-los. O bem sempre vai triunfar sobre o mal. Por fim, o Espiritismo veio mostrar, através da codificação,
o objetivo exclusivamente moral, consolador e religioso das relações do além-túmulo, né? Quando se dá a passagem da vida física para a vida espiritual, é o estado da alma a causa principal do desligamento mais fácil ou mais difícil, o apego ou desapego das questões materiais, né? Dependendo de cada um, vai tornar-se mais penosa ou menos penosa essa passagem. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é um sono de alguns instantes, isenta de todo o sofrimento, e o despertar do outro lado será cheio de suavidades, conforme o seu progresso, né? É preciso crer, então, na vida futura, preparar-se para ela, ter a consciência da sua situação de espírito atual, em que estágio tu está, para que tu possa te tornar um espírito mais feliz, e não um espírito mediano, um espírito sofredor, um espírito suicida, um espírito ateu, criminoso, endurecido, ocioso, ambicioso, em graus de loucura, de cretinice, alguma coisa assim, que não vão levá-lo, então, a um patamar de evolução, né? Então, nós veremos bem na prática esses casos, tá? Através, então, dos exemplos, né, que temos aqui, então, no Céu e Inferno. Então, para a semana que vem, vamos deixar, então, para dar os exemplos. Então, encerrando por aqui, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais que nos trouxeram até aqui, que nos inspiraram a esses breves momentos de sessão de preces e radiações, nessa breve palestrinha, né? Para que possamos, então, introjetar os melhores valores cristãos dentro de nós, suavizando, então, o nosso dia a dia, aguentando todas as penas e, num só pensamento, orando internamente ao Pai, pedir, então, as mesmas coisas que nós pedimos no Pai Nosso, né? Que todos, então, possamos ter, então, uma semana de paz, de amor, de fraternidade, de solidariedade com aqueles que estão passando por situações bem piores do que a nossa. Então, por aqui, vamos encerrando este encontro, e a semana que vem, então, continuaremos com essa obra. Convidamos que vocês, então, estudem, para que a gente possa, então, entender melhor alguns exemplos dados nesta obra básica, na quarta obra. E aí teremos visto, então, estará faltando tão somente, depois desses exemplos, nós entrarmos já na nossa última obra básica, né? Então, tendo visto tudo, né? Então, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno e a Gênese, tá? E aí, que é uma obra um pouco mais complicada, né? Mas aí chegaremos lá. Uma boa semana a todos, fiquem em paz, com muita luz nos seus caminhos. Que assim seja.